Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre, vocês viram o título, igrejas são queimadas no Canadá. Vamos entender um pouco o caso? Na matéria que eu vou ler aqui foram duas, mas depois disso aqui já teve outros casos, já são 8 ao total. Mas vamos ler aqui essa matéria, que foi uma das primeiras, só para entender o caso. Vamos lá. Aqui. 2 igrejas foram queimadas e outros 182 túmulos indígenas foram encontrados no Canadá. 2 igrejas que estavam em chamas no Canadá nesta quarta-feira, no dia 30 agora de junho de 2021, em meio a pedidos para que o Papa peça perdão pelos abusos cometidos em internatos indígenas. Hoje também, outros 182 túmulos sem nome de povos originários foram encontrados em uma terceira instituição do país. A polícia informou que os incêndios das igrejas de Morinville, ao norte de Edmonton, caramba, isso fica movendo aqui essas propagandas que dá raiva. Aqui, de Edmonton e Sanctuary, como é que é? Tekakwitha, uma coisa assim, perto de Halifax, Nova Escócia, estão sendo investigados como possíveis ataques. Estamos investigando como eventos suspeitos, afirmou o cabo Sheldon Robb da Royal Canadian Mounted Police, falando sobre o incêndio que atingiu a igreja de Morinville. O primeiro-ministro Justin Trudeau, uma coisa do gênero, disse em uma entrevista coletiva que as assustadoras descobertas dos túmulos sem nome obrigam os canadenses a refletir sobre as injustiças históricas e contínuas que os povos indígenas enfrentaram. Trudeau, uma coisa do tipo, solicitou a todos a participarem da reconciliação, do mesmo modo que denunciou o vandalismo e o incêndio de igrejas em todo o país. A destruição de locais de oração não é algo aceitável e deve parar, declarou. Devemos trabalhar juntos para corrigir os erros do passado, todos têm um papel a cumprir, ressaltou. Esses 2 incêndios aumentam para 8 o número de igrejas destruídas em todo o Canadá ou danificadas nos últimos dias por incêndios suspeitos, a maioria delas em comunidades indígenas. Também nesta quarta-feira, um grupo de especialistas localizaram o que acreditam ser os corpos de alunos de entre 7 e 15 anos na antiga escola de St. Eugene Mission, perto de Crankbrook, na Colômbia Britânica, disse Lower Kootenay Band em nota. A nova descoberta ocorre depois que foram encontrados em maio os corpos de 215 crianças em sepulturas sem identificação na antiga escola residencial indígena de Marieville, em Saskatchewan. A comunidade indígena de Lower Kootenay disse que no ano passado foi iniciada uma busca nos terreiros de Cranbrook, onde a Igreja Católica administrou uma escola em nome do governo federal desde 1912 até o início da década de 1970. Alguns dos túmulos estavam a apenas 1 metro de profundidade, segundo o relatório. Acredita-se que são corpos de membros de vários grupos da nação Kitunacha, que inclui Lower Kootenay e outras comunidades indígenas vizinhas. Até a década de 1990, cerca de 150 mil jovens indígenas, inuites e mestiços foram matriculados à força em 139 dessas escolas residenciais, onde os estudantes foram abusados física e sexualmente por diretores e professores que os separaram de sua cultura e idioma. Gente, inuites são os índios esquimós, tá? Daquela região ali, certo? Então isso aqui é interessante, ó. Cerca de 150 mil jovens indígenas foram matriculados a forças, foram abusados física e sexualmente. É engraçado que o primeiro-ministro estava falando que não é aceitável, que temos que refletir sobre os erros do passado, mas por que permitiram isso? Porque certamente alguém passou pano para essas instituições. Simples assim.
Aí agora todo mundo, não, deixa os locais sagrados. Né? E os erros que os próprios canalhas deixaram cometer? Porque isso aqui foi vista grossa. E o pessoal ficou revoltado, lógico, né? Mais de 4 mil morreram por doenças e negligências nesses internados, segundo uma comissão de investigação que concluiu que o Canadá cometeu o genocídio cultural. Na sexta-feira passada, Trudeau se desculpou pela política governamental prejudicial. Que legal, né? E se juntou aos pedidos dos líderes indígenas para que o Papa Francisco compareça ao Canadá para se desculpar por esses abusos. A Federação das Nações Indígenas Soberanas, que representa 74 povos indígenas de Saskatchewan, uma coisa assim, esse nome aqui, pressionou a igreja para cumprir sua promessa de indenizar ex-alunos com 25 milhões de dólares canadenses, que dá cerca de 20 milhões de dólares americanos. A igreja arrecadou e doou apenas 34 mil e 650 dólares canadenses, que são 27.950 dólares americanos, informou em um comunicado. Olha aí como é que eles tratam, gente. Dinheiro eles têm. Voltando aqui para mim, o que acontece? O que está acontecendo é o seguinte, gente. Eles descobriram, viram as sacanagens que a Igreja Católica, essas instituições fizeram, que eram administradas pela Igreja Católica, então podemos dizer que foi a Igreja Católica. Claro que a Igreja Católica, a instituição sozinha não faz nada, ela faz através de seus líderes, como eu falei, igual aquele outro vídeo que eu falei dos casos de abusos lá no Canadá, da matéria que eu estou falando aqui, na Austrália. Você pode ver que onde essa instituição lá entra, só tem isso. É destruição da cultura local, é imposição, abuso, violência, tanto física quanto sexual. Sabe? E eu fico vendo as pessoas hoje dizendo assim que essa instituição, que é a única igreja de Cristo, ou de Jesus, né? Porque Jesus nunca foi Cristo nenhum. Cristo quer dizer Messias ou ungido. Ele nunca foi, porque ele não cumpre nenhum dos requisitos. E falando de requisitos, eu tenho uma série chamada Jesus Não É o Messias. Está na playlist, vocês procurem no canal. Já tem 3 partes, certo? Mas vamos aqui. Onde essa instituição chega é só calamidade, gente. Só calamidade. E o pessoal foi lá e começaram a tacar fogo nessas igrejas. Na verdade, não serve para nada, né? Só serve para alimentar um império de líderes nojentos, pedófilos, escravizadores, ladrões. Sim, não vem dizer que não, porque não, mas a igreja católica é diferente da evangélica um pouco na questão da abordagem. Eles têm uma ritualística, mas é tudo com o mesmo propósito. Tudo o mesmo propósito. Viver à custa de trouxa. E claro, eles acobertam sempre. Agora eu vou te falar. Seria uma posição viável do Papa fazer esse pedido de perdão. Mas não vai mudar nada, cara. Não vai mudar nada. Agora, o que é certo fazer é sair dessas igrejas. Mas infelizmente, a pessoa, ela cria a criança, geralmente é uma família cristã, vou falar agora do católico, também ele pega, leva para batizar. A diferença é que na igreja evangélica, algumas batizam crianças, mas são poucas, mas a maioria, as pentecostais não, as pentecostais não batizam, mas muitas das igrejas protestantes, eles não batizam crianças, eles levam lá na frente para dizer que foi apresentado, uma palhaçada. Eles levaram para apresentar a ninguém, eles acham que estão apresentando um ser imaginário. Só que na igreja católica não, eles levam para batizar. A pessoa entra num templo frio de igreja, aí mergulhado naquela banheira lá, aquela banheira aqui dentro, na verdade aquele pinico, né? Que eles chamam de. Que usam para batizar as crianças, né? Aquilo lá é um pinico. Eles usam aquilo ali, você dá um choque na cabeça da pessoa, vai eletrocutando os neurônios e a pessoa praticamente fica contaminada com o vírus da religião, porque ela é ensinada naquilo ali. Mesmo os pais que não frequentam, geralmente fazem essa babaquice. Porque eles acreditam que se não batizar a criança vai virar pagão. Isso veio lá, agora não lembro qual foi o século que veio isso. Que um babaca de um papa inventou isso para poder manter as pessoas presas na religião. E as pessoas acreditam. Por quê? Porque um imbecil falou que se não batizar vai virar pagão. E o trouxa acredita.
o trouxa acredita nisso. Então, gente, o problema tudo é esse. Então as pessoas crescem nesse meio, mesmo que elas não frequentem, elas pensam que a católica é uma igreja santa, séria e representa uma divindade inexistente. Porque não existe, na verdade. Por que eu falo representa uma divindade inexistente? Porque realmente não existe. Mas eles acham que existe. E aí a pessoa não sai desse meio. E claro, e tem aqueles que são frequentadores assíduos, são chamados praticantes, esses ofertam. E não vai dizer que não é que nem a igreja evangélica, isso é assim, porque hoje o que mais tem é o que isso? As pessoas pegam suas contribuições, vem o carnê pelo correio, e a pessoa vai pagando por mês. Deus devotos de Maria, tem um montão de palhaçada, é só visando grana. E é difícil, mas a coisa certa é o quê? Que eu estava falando, se eu fiz essa volta aqui para vocês entenderem por que as pessoas não saem, mas o certo era o quê? Se conscientizar e sair disso. Sair disso. Porque já quer seguir alguma coisa, siga a religião dos índios. Estavam aqui primeiro. E claro, gente, não foi só a igreja católica, não. Lá para o norte, Estados Unidos, Canadá, também a maior parte também foram os protestantes que invadiram aquilo ali. Principalmente com os ingleses, que fizeram o escafel, eu vou chamar assim no popular, fizeram o escafel. Aqui na América do Sul, América Latina em geral, foram os espanhóis, os portugueses, e devastaram, e no caso eram o quê? Cristãos católicos. Agora o cara sabendo disso, ainda continua católico, vai desculpar, te falta cérebro. Então, vamos deixar de ser incoerente e vamos pensar um pouquinho que o certo é fazer o quê? É sair dessas igrejas, porque se não tiver membro eles não sobrevivem. Simples assim. Mas pelo menos lá o pessoal está tomando uma atitude. Aqui no Brasil não, eu fico vendo o pessoal indo para a igreja dizendo: ai, misericórdia, vamos orar. Quando você vê a pessoa fazendo isso, já sabe que é uma pessoa conivente. Se ela tivesse que escolher o lado dos abusadores nesses países, elas iriam fazer a mesma coisa que esses caras fazem. Aí depois diz que vai orar, ou seja, a divindade não faz nada, não faz coisa nenhuma, e a pessoa também não se revolta contra essa liderança canalha da Igreja Católica e diz que vai orar. Por quê? Porque ele é conivente. Só por isso. Certo, gente? Então, pelo menos lá, o povo está reagindo, não é que nem aqui. Aqui os únicos que reagem são os ateus, porque os outros estão vendo isso, até mesmo os outros religiosos, eu digo os religiosos que não são cristãos, eles ficam do lado desse império nojento aí, infelizmente. Então, gente, vou parar por aqui, só para mostrar um pouquinho que não é todo lugar que aceitam as coisas não, tá? Infelizmente, o governo foi conivente, tá? Foi conivente, porque não fiscalizou, simplesmente fez vista grossa e aconteceu esse abuso que é algo assim, abominável, lamentável. Agora o pessoal está lá revoltado, com certeza. Os indígenas também estão revoltadíssimos, com toda razão, certo? E isso está mostrando mais uma vez o fruto do cristianismo, que é isso aí. Onde você vê a igreja católica agindo, a igreja protestante também, mas agora eu estou falando da católica, você só vai ver isso: abuso, violência, destruição da cultura local. Tem poucos que fazem um trabalho bom? Tem. Isso eu reconheço, mas nem todos fazem. Então, fique aí, eu vou parar por aqui, vou deixar o clube de membros aí para você conhecer nossos membros, e se você quiser fazer parte, ajude fazendo parte do clube de membros. Se quiser também fazer uma transferência com a chave Pix, vou deixar na descrição. E lembrando, compartilhe, curta, comente e faça sempre isso. Se já é inscrito, tragam outras pessoas para se inscreverem, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso e tchau, tchau. Cara fala tanto por aí que você tem que conhecer Jesus, né? Você tem que conhecer Jesus, né? Quem conhece Jesus tá desgraçado.